Cenário Brasil, com Fernando Schiller. Conforme já anunciado, até participou com a gente aqui da entrevista com o secretário de Educação, Rocieli Soares, o cientista político Fernando Schiller, colunista aqui do jornal Gente da Rádio Bandeirantes, está conosco, né, para falar um pouco mais sobre a nossa política do dia a dia. O presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar que a pandemia está chegando ao fim. Ele conversou com o filho dele, né, o deputado Eduardo Bolsonaro, durante uma gravação aí que foi transmitida pela internet, e falou sobre o que chama de pressa pela aprovação de uma vacina para a Covid-19. Vamos ouvir. Mas há um interesse muito grande com nesses 20 bilhões de reais para comprar essa vacina. A pandemia realmente ela está chegando ao fim. Os números têm mostrado isso aí. Estamos com a pequena ascensão agora, o que chama de pequeno repique, né? Pode acontecer, mas pressa da vacina não se justifica, porque você mexe com a vida das pessoas, vai inocular algo em você. O seu sistema imunológico pode reagir ainda de forma imprevista. Claro que quando a gente faz um balanço desse ano de 2020, com qualquer assunto, a gente tem que falar da pandemia, né, Schiller? O que dá para tirar do que foi esse ano de 2020, né, em relação à postura do presidente Jair Bolsonaro, né, erros e acertos? Qual que é o balanço que você faz desse ano aí para o presidente, hein? Olha, Pedro, tá muito em cima ainda do fato, mas o Brasil, de uma maneira geral, ele não reagiu bem à pandemia, né? Quer dizer, nós tivemos uma dualidade de discurso. Quer dizer, de um lado, o tempo inteiro, essa sonora que a gente viu agora do presidente Bolsonaro é na mesma linha, né? Na linha que ele vem mantendo desde o início da pandemia. Quer dizer, basicamente você tem duas visões. Uma visão que ao longo de todo o ano falava em endurecer as medidas sanitárias, endurecer medidas de isolamento e, obviamente, aí na disputa política, num país que é muito diferente, que é muito desigual, né, que é uma democracia polarizada, que você tem um setor da sociedade que consegue se proteger mais, né, vamos lá, classe média, funcionalismo público, quem tem poupança, quem tem emprego fixo e pode trabalhar home office, trabalhar online. Quer dizer, todo esse segmento da sociedade era muito mais sensível ao discurso do isolamento social. E aqui eu nem entro no mérito, que não é meu papel aqui entrar nesse mérito. Eu estou dizendo, né, para quem podia fazer trabalho home office, para quem tinha poupança, para quem tem emprego público, etc., etc., a gente viu agora o secretário Rocieli falando, quer dizer, os professores, e aqui eu não estou nem discutindo o direito deles, quer dizer, não estou tirando a razão, eu estou dizendo, não querem voltar, né, não querem voltar. Então, para esse segmento, tudo que falava assim, isolamento social, vão ficar em casa, não sai de... Bom, tá ótimo, né? Agora, você tem um Brasil enorme, que a gente tratou o ano inteiro, que a gente viu na televisão, que é as filas enormes para pegar o auxílio emergencial, os ônibus lotados aí às 6, 7 da manhã, indo para o trabalho, quem trabalha no comércio, no supermercado, quem trabalha nos prédios, quem faz entrega... Continuou trabalhando, quem trabalha nos aplicativos, que não tem carteira assinada, não tinha poupança, né? Quer dizer, e aí como é que faz? O auxílio emergencial ajudou, evidente. O problema é que o auxílio emergencial, eu vou brincar um pouquinho aqui, ele é o sonho de uma noite de verão. Aliás, para mim é um dos grandes enigmas desse final de ano, Pedro, e ouvintes, o que vai acontecer com o Brasil em janeiro? Em janeiro acabou, não tem mais nem os R$300, quer dizer, você vai ter uma queda brutal na renda dos muito pobres no Brasil, né? Durante esse ano, o país sustentou. Eu trouxe aqui várias vezes, quer dizer, pesquisas mostrando, por exemplo, Daniel Duque da FGV, mostrando os 40% mais pobres da população brasileira, durante o auxílio emergencial, aumentaram a renda. Ficaram menos pobres. Ou seja, a gente diminuiu a pobreza no meio da pandemia. Ou seja, o PIB cai 5%, mas os 40% mais pobres, eles melhoram a condição de renda só porque tem o auxílio emergencial e algumas outras poucas medidas do governo de garantia de emprego, hein, mas já atinge um segmento menos miserável. Então, assim, para o ouvinte entender, o nosso ouvinte é maduro, ele tem essa percepção, quer dizer, o presidente Bolsonaro ele apostou num discurso político. Qual é o discurso dele? Para essa camada da população que era mais sensível à questão de não perder emprego, de manter a economia funcionando, né, e etc. E ele continua apostando batendo nessa tecla. Quando a gente vê a pesquisa, está lá explicado. O presidente Bolsonaro, ao longo do ano, especialmente no segundo semestre, ele cresceu muito no eleitorado de menor renda, menos informação, mais no interior, mais no Nordeste, cresceu relativamente,
e perdeu muito apoio no segmento de classe média alta, mais de 10 salários mínimos, maior escolaridade. Então, os números não mentem aí, é muito lógico esse processo. O ouvinte, quer dizer, quem tem razão, o ouvinte vai decidir. Nós que vamos decidir aqui, né? Agora, é um absurdo, né? O fato de que nós passamos o ano inteiro com governadores dizendo uma coisa, presidente dizendo outra. Isso é um problema de liderança do país, né? A outra questão que me chamou muita atenção, a gente teve a pesquisa da Datafolha faz 2 semanas atrás, mostrando que apenas 8% das pessoas atribuem ao presidente da República a principal responsabilidade. Então, de alguma maneira, as pessoas no Brasil, majoritariamente, não culpam exclusivamente o presidente da República, né? Que pese muitas vezes, se você lê jornais, você lê blogs, assim, o presidente Bolsonaro é o único culpado. Mas não é essa a perspectiva da pesquisa. Por que isso, né? Por uma razão, na minha opinião, muito lógica. O Supremo Tribunal Federal, lá no início da pandemia, definiu o que para mim é correto, porque está na Constituição, que a saúde pública é uma corresponsabilidade. Prefeitura, Estados... A gente está conversando com o Roscielli, o secretário Roscielli. É o Estado que define se abre escola ou não abre escola. Assim como na rede municipal, é o prefeito Bruno Covas que decide, né? Então, se abre o comércio, se abre o Parque do Ibirapuera, aqui em São Paulo, quem decide é o prefeito. Então, as pessoas, elas estão às vezes mais brabas, ou menos brabas, dependendo do ponto de vista, mas elas estão mais atentas ao prefeito e ao governador do que ao presidente da República. Não é o presidente da República que manda fechar o parque, a escola, o bar, etc, etc. Né? Então, essa responsabilidade ela foi compartilhada pela sociedade. O que faltou o ano inteiro, cá entre nós, é coesão. É o Ministério da Saúde chamar o secretário de Saúde e tomar uma decisão conjunta. É o Ministério da Educação. Eu não vi ao longo do ano inteiro, me corrija aqui, Pedro, se você viu, ou se algum ouvinte viu, uma reunião do Ministério da Educação, do ministro da Educação, todo mundo de máscara, bacana, separado, mas lá, com os secretários estaduais de educação, combinando as coisas, combinando para comprar tablet. A gente viu aqui, eu perguntei esse tema do digital porque me incomodou muito no ano. Por que me incomodou esse negócio? Porque nas escolas privadas, por N razões sociais, econômicas, mas também de organização, de velocidade, de gerenciamento, as crianças tiveram aula. Eu assisti dezenas de aulas, porque eu sou professor, eu conheço essa área. Crianças com 6, 7, 8 anos em casa, óbvio que não é a mesma coisa, mas elas estão tendo aula. Algum conteúdo está sendo observado. Algum conteúdo, às vezes era uma aula curta, de meia hora, de 50 minutos, de 1 hora, mas estavam tendo conteúdo. Óbvio que caiu. Agora, este caos que nós vemos no Brasil, onde o setor público parou, ou fez coisa muito precária, porque não tem acesso, porque não tem celular. Isso é obrigação. Um país que gastou quase R$1 trilhão, que gastou mais de 300 bilhões no auxílio emergencial, não poderia ter gasto 10 bilhões. Eu conversei com pessoas de fundações importantes do país que trabalham com educação, que me disseram que apresentaram, inclusive, planos no início da pandemia para o governo, mostrando quanto é que custaria para comprar os equipamentos. Se o governo, a educação é um direito fundamental. Significa o seguinte: se você tem que ter aula online e a criança não tem o tablet, não tem a conexão, o Estado tem que ir lá e dar. E é muito barato fazer isso. Um acordo entre as operadoras, você compra em volume. O Peru fez isso. Eu analisei o caso do Peru. O Peru comprou tablet para toda a população, todos os alunos que não tinham tablet. Entregou na mão. Não vai ser o ideal, as pessoas não sabem utilizar. Bom, vamos aprender. Vamos aprender a utilizar, mas precisa ser feito esse esforço. Então, eu acho que um balanço desse ano é o seguinte: nós falhamos muito. O país acertou em algumas coisas. Eu não tenho visão catastrófica, nunca tive. Vocês, que os ouvintes já me conhecem aqui, eu não faço análise preto no branco, no sentido de que é tudo certo, tudo errado. Eu acho que foi importante o auxílio emergencial, as medidas de contenção do desemprego, do abono salarial, da manutenção do contrato de trabalho, da redução do contrato de trabalho. Tudo isso foi importante para o país, né? Agora, acho que muitas coisas nós falhamos, na coordenação, na educação. Eu acho que na escala do recurso, por exemplo, nós tivemos um super auxílio emergencial que ia até 1.200 por família, né? Porque era 600 mais 600 em boa parte das famílias. Aí em janeiro nós vamos para 0, só que a pandemia continua. Não tem vacina no curto prazo. O próprio plano de contingenciamento do governo, o plano de emergência fala em 0,6% no primeiro trimestre. Como é que faz esse negócio? Então nós estamos diante de um problema na transição do ano.